dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Oi povo, bom dia, como vocês estão? Então, tô aqui para contar um testemunho para vocês, que eu tenho certeza que vai te edificar. Eu tô muito feliz com tudo que Deus está fazendo e eu quero, através desse testemunho, te impulsionar a cada vez mais profetizar sobre a tua vida, né? Lá em Ezequiel fala que o Senhor levou Ezequiel até um vale de ossos secos, um vale, né, um lugar cheio de ossos mortos ali, ossos sequíssimos. E o Senhor perguntou para Ezequiel: tu crê que esses ossos podem ter vida? E Ezequiel disse: Senhor, tu é que sabes. E o Senhor falou para Ezequiel: então abre a boca e profetize. E quando Ezequiel começou a profetizar, aqueles ossos começaram a ter vida, começaram a virar um exército de pessoas. Por que eu tô te dizendo isso? Quero te contar um testemunho para te edificar, para te fortalecer e quem sabe para te impulsionar a fazer algo aí na tua vida, tá? Quando eu tinha apenas 20 anos, eu fiquei desempregada. Comecei a orar muito para Deus por um trabalho que eu pudesse estar mais com a minha filha. Minha filha era muito pequenininha, eu tinha, na verdade, 19 para 20 anos. E os trabalhos que eu estava me tomava muito meu tempo, né? Comia muito meu tempo. Eram trabalhos que eu precisava ir de segunda a segunda, não tinha horário, né? Aqueles trabalhos que tu deve saber que a gente tem hora para entrar e a gente não tem hora para sair, que realmente nos consomem. E aquilo estava fazendo eu me distanciar da minha filha, que era tão pequenininha, estava perdendo momentos importantes com ela. Momentos importantes mesmo. Eu comecei a orar e pedir para o Senhor para que Ele me entregasse um trabalho. Eu falei: Pai, eu gostaria de te pedir um trabalho, que eu trabalhasse de segunda a sexta-feira e que eu conseguisse buscar a minha filha na escolinha. Por quê? Porque eu deixava ela cedo na escolinha, eu deixava, e na hora de buscar, que eram 5h30, 5h15 da tarde, eu sempre precisava contar com alguém. Eu sempre precisava contar com a disponibilidade de alguém para buscar a minha filha. E aquilo também me incomodava. Então, quando eu fui orar e pedir para Deus o emprego, eu falei: Pai, eu quero te pedir, né, um trabalho que eu possa trabalhar de segunda a sexta-feira e que eu consiga buscar minha filha, Senhor. E principalmente que eu consiga nos manter. Porque naquela época, eu quero outra hora contar para vocês aqui mais detalhadamente, né, eu morava sozinha com a minha filha, né? Então, o sustento da minha casa era comigo mesmo. Então, eu comecei a falar para o Senhor aquilo que eu senti e comecei a orar. Até que um dia eu estava abrindo, mexendo no computador, na época, aquelas caixas de computador assim, né? E olhando alguns anúncios, alguém falou que precisariam de uma terceirizada para uma parte de empréstimos num banco. Só que existiam alguns quesitos, né, para esta vaga. E eu não me encontrava, eu não estava ali adepta a todos os quesitos, né? Mas eu falei: Senhor, eu vou tentar. Eu vou pelo menos tentar. Então, aqui na minha cidade a gente chama de Cine, né? O lugar que tu vai quando tu vai procurar emprego, e aquela vaga para trabalhar terceirizada no banco era no Cine que tu tinha que ir, né? Então, com a tua carteira de trabalho. E eu fui, só que assim, eu fui na esperança, gente, de chegar lá e ter eu e mais duas. Quando eu cheguei lá, eram muitas mulheres para essa vaga. Mas, gente, muitas mulheres. Tinha gente na rua, na porta do Cine, para esta vaga de emprego. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falei assim: não, vou desistir. Isso é importante, a gente crer em Deus. Eu olhei para aquela multidão, para aquele gigante que se levantou na minha vida e disse: eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Foi o Senhor que me mostrou essa vaga, eu vou permanecer até aqui. E ali naquela vaga, tu começava a entrar numa seleção. Então, era eliminatórias, né? Então, faziam entrevista, eliminavam, faziam teste, eliminavam, iam eliminando. Até que quando eu vi, eu quero abreviar para vocês aqui para não ficar muito longo, tava eu e mais uma candidata, somente, né? Já era aquele monte de mulher foi sendo eliminada e eu fui ficando. Só que existia um requisito básico, assim, que eu não tinha. Por que acontece? A menina que era minha concorrente, ela tinha faculdade, ela já estava entrando num mestrado, parece que ela estava fazendo um pós, alguma coisa assim, e eu ainda estava terminando o ensino médio, porque eu precisei trancar em função de algumas coisas que aconteceram na minha vida. Eu ainda estava terminando o ensino médio. Eu falei: pronto, né, perdi, pronto, acabou, não tem mais pra mim, assim, né? E eu lembro que nessa semana, que ia ser a semana decisiva, eu peguei o meu namorado na época, hoje meu marido, a gente só namorava, a gente não morava junto.
A gente foi um dia, a gente decidiu ir todos os dias, eu e ele, para a porta do banco, orarmos. Então nós íamos de noite, muito tarde, era inverno. Então, assim, inverno aqui na minha cidade, 11 horas da noite, já tá bem vazia a cidade, né, no inverno. Naquela época, pelo menos, né? Agora a nossa cidade é uma cidade bem turística, então tem sempre gente. Mas naquela época, 11 horas da noite, não tinha ninguém. A gente começou a ir para a porta do banco. As câmeras com certeza nos pegaram e nós começamos a orar, a declarar que aquela vaga seria minha. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe o quanto eu preciso, o Senhor sabe o quanto eu necessito dessa vaga, mas que eu sou a menos capaz de nós duas. Na verdade, talvez aquele monte de mulher eu fosse a menos capaz, né? Se for falar em habilidades. E eu lembro que todos os dias, era 11 horas da noite, nós íamos para lá orar. Nós íamos orar, eu e ele. Às vezes a minha filha, agasalhadinha de toquinha, assim, ia junto com a gente. Nós colocávamos a mão no vidro do banco e começávamos a profetizar. Eu comecei a profetizar. Até que um dia, eu nunca vou me esquecer, no dia que era para ser a decisão, uma farmácia me ligou aqui da cidade, me oferecendo uma vaga muito boa na farmácia, era de gerente da farmácia, enfim, uma farmácia, né? Quem aqui trabalha em farmácia sabe que tu tem hora para entrar, não tem hora para sair, né, gente? Então não era nada daquilo que eu tinha pedido para Deus, eu ia voltar para aquele mesmo ritmo da minha vida. E daí eu me lembro que naquele dia eu falei assim pro cara da farmácia: não, eu te agradeço, eu já começo a trabalhar a semana que vem. Mas nem tinha saído ainda o resultado. Mas eu tava crendo naquilo que eu estava falando, eu estava profetizando. Eu falava: pai, eu não sei, tu é que sabes. E o Senhor me disse: se tu acredita, profetiza. Eu comecei a profetizar, E eu lembro que me ligaram, né? E a ligação foi o seguinte: Bruna, tudo bem? Nós estamos te chamando porque você foi selecionada entre todas as meninas para esta vaga, né, nesse setor de empréstimos aqui dentro do banco. E eu lembro que meu coração se alegrou demais. Um trabalho que eu trabalhava de segunda a sexta-feira, né? Eu digo que era o que o Senhor tinha, né? Tudo na nossa vida são fases e estações. Nem toda fase, nem toda estação, elas não são para sempre. Mas enquanto elas estiverem na nossa vida, elas são bênção, né? E foi muito bênção na minha vida naquela época. E eu lembro que eu comecei a viver aquilo que eu tava orando tanto. Eu pegava no meu trabalho às 9h30 da manhã e às 16h30, 4h30 da tarde eu estava buscando ela e tendo esse tanto tempo que eu pedi para Deus, né, de segunda a sexta-feira. Aquela estação veio para dar um fôlego na minha vida, para renovar a minha fé. Então talvez o que tu não tem vivido ainda é porque tu não tem acreditado, né? A Bíblia diz que a fé é crer naquilo que nós não estamos vendo. Talvez se eu fosse olhar o cenário ao meu redor, ele estava totalmente desfavorável a mim. Mas quando nós colocamos Deus à frente, quando nós colocamos o Senhor na frente, não há impossível para aquele que crê. Não há impossível para aquele que crê. Então eu quero te desafiar, olhar para isso que tu tem orado tanto, olhar para isso que tanto tem te desafiado e que tu já olhou e pensou: não tem mais como, não tem vida, não tem jeito, é impossível, o gigante é muito maior, a concorrência é muito melhor, e abrir a tua boca e profetizar, crendo que muito maior é aquilo que habita em ti do que o que está no mundo. O Senhor é contigo, abre a boca e profetiza. Um beijo e até o próximo testemunho.